Olá, pessoal. Então, nessa videoaula nós vamos ver mais um método de cálculo de integrais de fluxo, e ele tem uma certa analogia com o teorema de Green, lá de integrais de linha. Então, o que nós vimos lá na primeira parte do nosso curso? Se você quer calcular uma integral de linha de um campo vetorial ao longo de uma curva orientada a si, a gente consegue fazer isso dentro de certas condições através de uma integral dupla, ou seja, ao invés de considerar diretamente a curva orientada a si, a gente vai considerar a região plana R que essa curva delimita, no caso da curva ser fechada. Então, aqui, em integral de superfície, a gente vai ter uma coisa bem parecida. Ao invés de calcular a integral de fluxo diretamente em cima da superfície S orientada, a gente vai considerar a integral tripla sobre a região sólida que essa superfície delimita. E nesse caso, isso só vai poder ser feito se a superfície S for fechada, ou seja, se ela for uma superfície que delimita uma região sólida E em R3, no espaço. E essa superfície que delimita uma região sólida, aqui no teorema da divergência de Gauss, nem sempre ela é uma superfície lisa, como um todo, como seria o caso de uma esfera. Às vezes é uma superfície lisa por parte. Por exemplo, uma caixa retangular, ela não é uma superfície lisa como um todo, mas é a união de superfícies lisas, nesse caso as faces da caixa. E novamente aqui a gente tem uma analogia com o teorema de Green, integrais de linha lá da primeira parte do nosso curso, porque nós consideramos o teorema de Green, por exemplo, ao longo de curvas definidas por triângulos. E esse triângulo como um todo não era uma curva lisa, mas era uma curva lisa por partes, porque era a união de segmentos. E da mesma forma aqui nós vamos considerar também superfícies lisas por partes. E mais uma definição antes de nós colocarmos o enunciado do teorema de Gauss no nosso quadro. Sempre que nós tivermos um sólido, uma região sólida de R3, a gente vai dizer que a orientação positiva da superfície que delimita o sólido é a orientação para fora. Por exemplo, aqui, no caso de uma esfera, a orientação para fora, ou no caso dessa caixa retangular, a orientação para fora é o que está ilustrado, e é isso que a gente vai dizer que é a orientação positiva da superfície de fronteira desse sólido. Então, é esse o enunciado do teorema da divergência de Gauss. Então, se a gente tem um sólido cuja superfície S de fronteira está munida de um vetor normal unitário orientado para fora, ou seja, é um sólido com orientação positiva na sua superfície de fronteira. Então, o que acontece nesse caso? A integral de fluxo sobre essa superfície de fronteira do sólido de um campo vetorial F com funções componentes com derivadas parciais de primeira ordem contínua, essa integral de fluxo consegue ser escrita como uma integral tripla sobre o sólido que essa superfície delimita. E o que aparece aqui como integrando é o divergente desse campo vetorial. E aí, relembrando que a definição de divergente é esse escalar, que é a soma das derivadas parciais de cada uma das funções componentes em relação a x, y e z, respectivamente. E aqui a gente está tratando de campos vetoriais e integrais de fluxo em R3. Então, aqui eu gostaria de reforçar que esse é um teorema válido para superfícies fechadas, integrais de fluxo sobre superfícies fechadas que delimitam uma região sólida E de R3. Então, é o caso, por exemplo, de uma esfera, e é claro que considerando a orientação no enunciado do teorema, que é a orientação para fora. Nesse caso, em que a superfície é orientada para fora, a gente consegue aplicar o teorema diretamente, e se a orientação pedida é a contrária, né, a orientação para dentro, basta multiplicar a integral de fluxo por menos 1 para conseguir aplicar o teorema da divergência de Gauss. Mas reforçando essa hipótese de superfície fechada, eu vou colocar aqui dois exemplos que nós já vimos na nossa disciplina. Se você considera a parte de um paraboloide que está abaixo de z igual a 1, por exemplo, nesse exemplo aqui a gente tem uma superfície que ela não é fechada. Se você considera apenas uma parte desse paraboloide, essa é uma superfície aberta, ela não tem tampa. Se você considerar a união dessa parte
do paraboloide com o plano que delimita esse paraboloide, esses dois pedaços formam uma superfície fechada. Mas o paraboloide por si só delimita uma superfície, quer dizer, é uma superfície aberta, não delimita um sólido. Mesma coisa é esse plano, x mais y mais z igual a 1. A gente consegue enxergar na figura um sólido. Só que esse sólido ele é delimitado pelo plano, x mais y mais z igual a 1, mas também pelos planos coordenados. Então, se a sua integral de fluxo ela é feita somente através desse planozinho x mais y mais z igual a 1, você não tem uma superfície fechada, não é possível aplicar a divergência de Gauss. Se você está considerando não só esse plano, mas as outras faces desse sólido, aí sim você tem uma superfície fechada e você pode usar o teorema de Gauss. Bem, então é esse o enunciado do teorema de Gauss e assistam na próxima videoaula um exemplo resolvido de uma integral de fluxo calculada através desse teorema.